Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula para as turmas do sétimo ano A e sétimo ano B sobre protozoários. Então, para essa aula, nós iremos precisar da apostila 2, nós iremos utilizar o capítulo 12, o módulo sobre protozoários, a partir da página 298. Bom, protozoários. Acredita-se, né, que as bactérias tenham vivido por aproximadamente 1,8 bilhão de anos, né, nos oceanos primitivos do planeta Terra. Posteriormente, certos tipos de bactérias, né, passaram por uma evolução e deram origem aos primeiros seres eucariontes ou eucarióticos, onde o material genético fica guardado, né, no núcleo, ou seja, ele fica limitado por uma membrana. Estavam surgindo os primeiros organismos eucarióticos ou eucariontes, que nós iremos estudar agora. Bom, reino protista na filogenia dos reinos. Então, desses primeiros seres eucariontes, unicelulares, devem ter surgido os ancestrais dos protozoários e das algas, dos grupos de seres vivos classificados no reino protista. Bom, esse termo protozoário significa animal primitivo, porque teve uma época que acreditava-se que os protozoários eram do reino animal. Atualmente, né, esse termo é usado para se referir a seres unicelulares que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, são heterótrofos. Como os seres classificados do reino protista, eles não apresentam um ancestral em comum único, eles não podem ser classificados um grupo natural. Então, apesar disso, né, para efeitos de classificação, nós consideramos as algas protistas e os protozoários no reino protista. Bom, de olho. Então, há cerca de 2 bilhões de anos, surgiram os primeiros organismos eucariontes, cujo material genético era protegido por uma membrana formando o núcleo. Então, essas estruturas membranosas, como as mitocôndrias e os cloroplastos, que nós já havíamos aprendido antes. Bom, a vantagem da célula eucariótica em relação à célula procariótica, a delimitação do núcleo facilita o funcionamento das outras organelas. E, por exemplo, nós sabemos que o núcleo ele é responsável pelo funcionamento da célula, pela reprodução celular. Então, essa delimitação facilita o seu funcionamento e a sua organização. Bom, protozoários, né? Estrutura. Então, existem protozoários que são de vida livre, que não prejudicam outros seres vivos. Existem protozoários que vivem numa relação de mutualismo. Mutualismo é uma relação obrigatória, onde um indivíduo depende do outro para a sua sobrevivência. Existem protozoários que vivem numa relação de comensalismo, onde um indivíduo é beneficiado e não faz diferença para o outro indivíduo, e existem os protozoários que são parasitas, ou seja, vivem à custa do hospedeiro. No caso dos protozoários, eles são classificados de acordo com o seu meio de locomoção. Então, existem os protozoários ameboides, que também podem ser chamados de sarcodíneos ou risópodes. Existem os protozoários ciliados, existem os protozoários flagelados, existem os protozoários que são esporozoários, também chamados de apicomplexos. Os protozoários ameboides, eles possuem o que nós chamamos de falsos pés, ou pseudópodos, ou pseudópodes, que são projeções da membrana plasmática que, no caso, ele utiliza na sua locomoção e também na captura de alimentos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre as amebas. As amebas são protozoários ameboides.
Protozoários ciliados. Existem protozoários que se locomovem utilizando cílios, que são estruturas existentes na membrana da célula, e esses cílios, eles utilizam, em conjunto, provocando pequenas ondas de água que permite com que o protozoário se desloque. Um exemplo é o paramécio. O paramécio é uma espécie de protozoário ciliado que vive na água, ou seja, é um protozoário de vida livre e utiliza os cílios na sua locomoção. Protozoários flagelados. Os protozoários flagelados, eles possuem uma estrutura chamada de flagelo, que vem do latim chicote. É uma espécie de cílio muito grande que existe em vários grupos de seres vivos. Um exemplo que nós podemos ver aí é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário causador da doença de Chagas. O protozoário esporozoário ou apicomplexo é um protozoário que não possui nenhuma estrutura de locomoção. Um exemplo que nós podemos citar é o plasmódio, que é o causador de uma doença chamada de malária. Os protozoários, eles podem desempenhar uma importância médica, quando eles são causadores de doenças, e também eles podem desenvolver uma importância ecológica, no caso do mutualismo e comensalismo. Sobre a importância médica, nós podemos falar de algumas doenças. Então, há protozoários que vivem à custa de outros organismos, prejudicando. Entre eles, temos algumas amebas que causam a amebíase, que é uma doença oral fecal, a giardia, que causa a giardíase, a leishmania, que causa a leishmaniose, o trypanosoma, que causa o mal de Chagas, o plasmódio, que causa malária, no caso da leishmania e da amebíase, nós já havíamos visto no 6º ano. Bom, a respeito de doenças causadas por protozoários, nós podemos citar no caso do mal de Chagas e também da malária. Então, a transmissão dessas doenças pode ocorrer de várias formas, dependendo do agente causador. Então, pode ser através da ingestão ou alimento contaminado com a amebíase e a giardíase, por exemplo, por meio de vetores, que é o caso do mal de Chagas e da malária, que é causada por insetos. E no caso da leishmania, os vetores picam animais que são reservatórios naturais desses protozoários e depende de uma nova picada para transmitir essa doença para uma pessoa. Bom, prevenção. Então, essas doenças, vocês podem olhar essa imagem, essas doenças causadas pela picada de insetos, uma das maneiras de evitar tem a ver com a utilização de mosqueteiros, como tem a imagem. No caso de doenças como amebíase e giardíase, cuidados com hábitos de higiene, como lavar as mãos, os alimentos que são consumidos, questão do saneamento básico. Doenças como esses vetores que nós falamos, doenças causadas por insetos, por isso que tem essa imagem com um mosqueteiro, e também a utilização de inseticidas, a questão é outros insetos também que comem os insetos vetores, no caso de um controle biológico, e no caso do vetor do mal de Chagas, que é o barbeiro, esses insetos costumam ficar nas frestas das paredes das casas de barro e pau a pique. Então, muito comum em zonas rurais. Então, assim, construção de casas de alvenaria seria uma prevenção contra essa doença. Você sabia? Malária no Brasil e no mundo. Então, a malária ocorre em regiões quentes e úmidas da América Latina, da Ásia e da África. Então, há 5.000 anos já era conhecida no Egito, então é bem antiga. Apesar disso, ainda hoje é uma doença que mais mata no planeta.
essa doença causa episódios de febre nos doentes, que duram de poucas horas até um dia inteiro. Então, nos primeiros dias, esses episódios são diários e depois ocorrem a cada 2 ou 3 dias. Caso não seja feito o tratamento, esses ataques periódicos podem durar anos. Podem ocorrer recaídas, que é o reaparecimento da doença depois de algum tempo, e pode levar à morte. Bom, o protozoário é o Plasmodium vivax, e eu gostaria que vocês grifassem este terceiro parágrafo. Ou seja, ele está escrito: o protozoário causador, o plasmódio denominado Plasmodium vivax, ataca e destrói os glóbulos vermelhos dos doentes, que passam a ter anemia e ficam muito fracos. Gostaria que vocês grifassem esse parágrafo. Então, estima-se que mais de 500 mil pessoas morrem de malária no mundo a cada ano. E em 2013 foram 584 mil mortes, segundo a OMS. Bom, no Brasil, aproximadamente 99% dos casos de malária ocorrem na Amazônia Legal, que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Então, essa doença depende muito das condições de sobrevivência do inseto transmissor, no caso o vetor. Tratamento. O tratamento depende do tipo de doença. Então, no caso da amebíase e da giardíase, o tratamento e a cura são feitos com o uso de medicamentos específicos, em alguns casos antibióticos. No caso da malária, se utiliza até o século 2018, é feito a partir de quinina, que é uma substância extraída de uma árvore, chamada cinchona. Alguns medicamentos como artemisina, que vêm sendo utilizados, e novas vacinas vêm sendo testadas. Leishmaniose, existem medicamentos para tratar as lesões. No caso do mal de Chagas, existem medicamentos que prolongam a vida do paciente chagástico ou chagásico. No entanto, como o parasita se instala no coração, no decorrer do tempo essa musculatura fica afetada, ou seja, perde a sua contratibilidade. O coração aumenta de tamanho e enfraquece, levando o paciente à morte. Geralmente, para o mal de Chagas, se recorre ao transplante cardíaco. Na página 304, a tripassonomíase é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, conhecida como mal de Chagas, doença de Chagas, porque ela foi estudada pioneiramente pelo médico brasileiro chamado Carlos Chagas. Trata-se de uma doença que ataca os seres humanos, cães, gatos, roedores e outros mamíferos. Ela mata cerca de 12 mil pessoas por ano no mundo. É transmitida pelas fezes de um inseto, o barbeiro, ou chupança, e contaminado com o protozoário. Bom, então assim, o que acontece? Quando o inseto, o barbeiro, ele fica escondido nas frestas das casas. Geralmente, quando as pessoas estão dormindo, o barbeiro, ele pica o rosto das pessoas. Ao picar, ele defeca bem próximo ao orifício da picada. A picada causa irritação na pele. A pessoa coça. Ao coçar, o que pode acontecer? Ela pode levar essas fezes, que estão bem próximas do local da picada, ao orifício da picada, contaminando o sangue. Então, uma vez que este barbeiro picar uma pessoa e defecar próximo, esteja contaminado, se as fezes caírem no orifício da picada, essa pessoa pode ficar contaminada.
Bom, então, no caso, existem também relatos de ingestão de sucos contaminados, porque com o barbeiro, que o inseto estava, por exemplo, a cana-de-açúcar ou no açaí, e ao triturar, né, ou beneficiar, no caso o açaí, ou triturar, né, a cana-de-açúcar, o inseto contaminado acabou contaminando esses alimentos. E aí, essa forma de contaminação é combatida com medidas sanitárias de armazenamento e processamento desses alimentos. Bom, importância ecológica. Alguns seres vivos simplesmente não conseguiriam sobreviver se não estabelecessem essa interação ecológica com os protozoários. É o caso dos cupins. Os cupins e os protozoários, eles têm uma relação de mutualismo, ou seja, o cupim, ele é um inseto que se alimenta de madeira, mas ele não consegue digerir a celulose. A celulose é uma espécie de carboidrato presente na madeira. E o cupim não conseguiria sozinho absorver a celulose. Quando o cupim mais velho ele defeca, nas suas fezes estão triconinfas, que são protozoários que digerem a celulose. Quando os cupins mais jovens, né, eles se alimentam dessas fezes com os triconinfas, eles adquirem esse triconinfa que vai viver, né, vai passar a viver no seu intestino, e quando o cupim come a madeira ou come algum derivado da celulose, ao comer, quem vai digerir a celulose é o protozoário, conhecido como triconinfa. Comensalismo. Então, certas espécies de protozoários vivem no intestino. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Se surgir qualquer dúvida, é só chamar no e-mail dúvidas, 7º ano, @conquistaanglo.com.br, que eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.